Gênesis capítulo 18, a partir do versículo 1 vai estar escrito assim: Depois apareceu-lhe o Senhor nos carvalhais de Manre, estando ele assentado à porta da tenda, quando tinha aquecido o dia. E levantou os olhos e olhou, e eis, 3 varões estavam em pé junto a ele. E vendo-os, correu da porta da tenda ao seu encontro, e inclinou-se à terra. 3 varões que se apresentam a Abraão aqui no capítulo 18 de Gênesis. E quando Abraão ele tem essa visão, quando ele avista esses 3 varões, o que ele faz? Ele se dobra diante deles. E esses varões, sim, eles recebem a adoração de Abraão. Deus se revelando para o pai da nação judaica. Isso é de profundidade maravilhosa. E eu adoraria me aprofundar com vocês nesse momento específico da palavra. A gente vai fazer isso em outro momento. Mas Deus, ele é realmente maravilhoso. Vamos continuar estudando evidências da Trindade ao longo da Bíblia Sagrada. A gente vai partir agora de um salto para o Novo Testamento. Vamos entender agora em Mateus capítulo 3, no batismo de Jesus. O que acontece no batismo de Jesus? É muito parecido com o que acontece em Gênesis capítulo 1. Existem 3 diferentes manifestações divinas retratadas aqui. Mateus capítulo 3, versículo 13. Então, veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. Versículo 16. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. 3 diferentes manifestações. Nós temos Jesus sendo batizado. Na medida que Jesus se batiza, o Espírito Santo, ele aparece em forma corpórea de uma pomba e repousa sobre ele. Há uma segunda manifestação. E então uma voz é ouvida dos céus, com palavras distintas, com palavras inteligíveis. Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. 3 diferentes manifestações. Jesus, o Espírito Santo como pomba e a voz de Deus vinda dos céus. 3 diferentes manifestações. Isso vai acontecer posteriormente também quando? Em Mateus capítulo 28, versículo 19, quando Jesus está dando as últimas instruções aos discípulos, logo após a sua ressuscitação, Jesus ele diz o seguinte no versículo 19: Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso mesmo, ele não disse batize-as em meu nome, ele não disse batize-as em nome do Pai. Jesus ele disse batize-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome dessas 3 pessoas divinas, não 3 deuses. Estamos falando de um único Deus, em 3 pessoas. Mais uma vez, isso vai se repetir em 2 Coríntios, capítulo 13, versículo 13. O último versículo de 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte, ele dá a bênção apostólica, e ele fala: A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós. Amém. A bênção apostólica em nome dessas 3
pessoas divinas. Mas todos esses versículos, eles se comprovam em 1 João, capítulo 5, como eu já disse bastante na série Gênesis, versículo 6. 1 João 5, 6, que está escrito assim: Este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo. Não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Porque 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Este é o versículo que fundamenta a doutrina da Trindade. 3 são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses 3 são um. Existe um engano muito comum, existe uma distorção bastante comum, em que nós acreditamos na nossa concepção de que o Pai, ele estaria acima, numa espécie de hierarquia da Trindade. O Pai, ele teria a soberania, o Filho sendo sujeito ao Pai e o Espírito Santo sendo sujeito a ambos. Quando a gente fala de primeira pessoa da Trindade, segunda e terceira pessoa da Trindade, nós temos essa ideia de que existe uma hierarquia entre eles. Algumas pessoas encontram, por exemplo, um caráter bravo, um caráter rancoroso da pessoa do Pai no Antigo Testamento, como um Deus vingativo, zeloso, um Deus que não perdoava os erros, um Deus que queria vingança. E nós temos essa ideia do nosso Pai Celestial. Temos a ideia de que Jesus, ele apazigua a ira de Deus, de que a morte de Cristo na cruz seria para trazer uma apaziguação, uma calmaria à tempestade da ira de Deus, para que nós não fôssemos consumidos por essa ira, para que nós fôssemos salvos. Mas não vamos nos esquecer de que Jesus, sendo distinto de Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, Jesus, ele é Deus. Deus, em seu amor por nós, ele vem a este mundo como homem. Ele nasce aqui como qualquer outra pessoa. Ele vive como homem. Esta é a sujeição do Filho ao Pai. Quando diz que o Filho é sujeito ao Pai, está dizendo deste momento específico da história, quando Deus, ele abre mão do seu trono, abre mão da sua divindade, abre mão do seu poder, do seu absolutismo, e nasce aqui como homem, porque Jesus veio como homem. Jesus, ele era 100% homem e 100% Deus. Em João capítulo 14, Jesus está falando com os discípulos em um discurso muito profundo, um discurso que merece um vídeo só dele para a gente explanar versículo por versículo. E em algum momento Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Se vocês me conhecessem, também conhecerias a meu Pai. Mas já agora vocês o conhecem e o tendes visto. E Filipe fala: Senhor, mostra-nos o Pai, o que já nos basta. E Jesus disse: Eu estou há tanto tempo com vocês, e você me diz isso, mostra-nos o Pai. Quem me vê, Filipe, vê ao Pai. Jesus, ele é distinto, como uma pessoa distinta, mas ele é Deus. Ele é filho de Deus, porque nasceu aqui neste mundo, nasceu como homem, viveu como homem, morreu como homem. Ele é filho de Deus nesse caráter, mas Jesus é Deus. Qual é o propósito da Trindade? Qual é o propósito de se apresentar em 3 pessoas distintas? Se você observou na série Gênesis, eu falei bastante sobre o conceito de existência, que Deus, ele está acima do conceito de existência, de que o Espírito Santo está dentro do conceito de existência, de que o Deus Filho, de que Jesus é o conceito de existência.
E o propósito de se apresentar em 3 pessoas é para se relacionar com a sua criação. Este é o propósito de Deus ao se apresentar em 3 pessoas distintas. Imagina, quando Deus ele cria a existência, quando ele traz à existência todas as coisas, ele quer se relacionar. E não tem maneira melhor de se relacionar do que dar uma forma a si mesmo. Porque você se relaciona bem com aquilo que você vê, com aquilo que você interage, com aquilo que você toca. Então Deus ele assume uma forma que dá a si mesmo. O seu espírito vai habitar esta forma e Deus assim vai se introduzir à sua criação. E vai começar a interagir, dando forma, pairando sobre a face das águas, trazendo a existência, fundamentando o universo. E então, o homem ele peca. Então o homem ele se afasta de Deus, ele se entrega ao pecado. E Deus ele vai dizer em Gênesis capítulo 6, não contenderá para